Hey, fala galera, eu sou o Dredd, criador da Academia do Estoicismo, centro de treinamento e desenvolvimento de pessoas, líderes e negócios baseados nas virtudes cardeais do estoicismo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a virtude da justiça. Roda a vinheta. E aí, já dá like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, para você aprender tudo sobre estoicismo de forma prática, entender os princípios e os exercícios para você se tornar a sua excelência como ser humano. Esse é o terceiro vídeo da nossa série de virtudes cardeais. A gente já falou sobre coragem, a gente já falou sobre temperança e você pode acessar esses vídeos clicando em algum lugar dessa tela aqui. E o nosso terceiro e penúltimo vídeo, a gente vai falar sobre a virtude da justiça. E é um momento muito importante, porque a gente precisa entender o que é justiça de fato, como desenvolver essa virtude para que a gente viva de forma plena e de acordo com o que a gente veio esse mundo a viver. Primeiro, é muito importante a gente fazer uma distinção aqui, que justiça e legalidade perante a lei são coisas diferentes, tá bom? Em alguns momentos, a justiça legal vai nos permitir fazer algumas coisas, só que a justiça como virtude de caráter não vai nos permitir. E essa confusão já começa a nos gerar problemas desde o momento que a gente nasce, porque a gente é educado e treinado para fazer aquilo que é legal perante a lei, mas não necessariamente é o certo perante a minha natureza e a humanidade. Em alguns casos extremos é pior, né? Eu só não posso ser pego fazendo algo errado. Se eu não for pego, tá tudo certo. Então, lembra que o estoicismo, ele tem o princípio de fazer com que você atinja a excelência como ser humano, ou seja, ser o melhor e o ser humano mais incrível que você puder ser, e não simplesmente buscar prazer, buscar ter benefício próprio em relação ao mundo e às outras pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre justiça é que a justiça é a escolha baseada no bem comum, ou seja, as minhas decisões e as minhas escolhas têm que ser pautadas e pensadas no que é bom para todo mundo. O que é bom para mim, o que é bom para o outro e o que é bom para o mundo. E não simplesmente numa escolha que vai me beneficiar em relação às outras pessoas ou outras circunstâncias. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que está no trânsito e ela pega o acostamento. Por que ela está fazendo aquilo ali? Ela tem pouca instrução e entendimento sobre a virtude da justiça. E ela acredita que o benefício individual dela é a coisa mais importante. Então ela aceita prejudicar ou se colocar numa situação de benefício em relação aos outros, porque para ela só existe ela na vida dela, e ela tá prezando pelo prazer, pelo desejo dela, entende? E obviamente isso é o oposto da justiça. Então a primeira coisa que a gente tem que entender que é justiça é a escolha, são os comportamentos pensando no benefício comum. E o segundo aspecto que define a justiça é eu aumentar o meu círculo de pertencimento. E o que isso quer dizer, Dredd? Quer dizer que assim, todas essas definições que foram criadas de bairro, cidade, país, time de futebol, todas essas definições, elas precisam ser rompidas, porque o ser humano, ele vive em irmandade com outro ser humano. Nós de alguma forma estamos conectados, nós temos algum grau de parentesco com todos os seres humanos, assim como os cachorros têm alguma conexão, os gatos também, os seres humanos também. E quando eu caio nessa narrativa de eu contra eles, nós contra eles, eu me permito prejudicar outros seres humanos, porque eles não são feitos da mesma coisa que eu. Mas os próprios estoicos falam que nós devemos nos portar como cidadãos do mundo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu devo romper essas barreiras idiotas de que eu sou diferente de fulano ou de ciclano só porque ele mora num lugar distante ou tem alguma cultura diferente. Todos nós somos seres humanos. Então, a justiça também engloba esse círculo de pertencimento, ou seja, eu pertenço à humanidade. Então, todos os humanos têm algum grau de parentesco comigo. Eu pertenço à natureza e ao mundo.
Então, eu tenho algum tipo de relação com todo o universo. Eu sei que na teoria isso parece muito bonito, mas eu quero te contar uma história de uma situação prática que gera até um pouco de polêmica que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Durante a pandemia, foi proibido que as academias funcionassem, né? E eu tinha uma academia. E aí, o governador ou o prefeito de São Paulo, eu morava lá na época, ele disse assim, ó, se quiser sair para fazer atividade na rua, correr e tudo mais, tá liberado, tá bom? Pode sair. E aí, obviamente, alguns alunos meus ficaram bem felizes. E eles foram sair pra correr e eles me chamaram. Dredd, vamos correr com a gente? Eu falei, cara, eu não vou. Eu vou ficar treinando em casa. Eu tava passando o treino em casa pros meus alunos, que foi inclusive onde se originou um dos meus trabalhos, que é a comunidade comportamental. E eles falaram, por quê? E aí, quando eles me perguntaram, eu preciso responder, né? Eu falei, eu não acho certo. É legal perante a lei, mas não é certo. Por quê? Qual que é o raciocínio? Vem comigo aqui. A pergunta é o seguinte. O que aconteceria se todas as pessoas do Brasil tomassem a decisão de sair para correr na rua? A pandemia muito provavelmente ia se agravar, certo? Beleza. E o que me torna melhor que qualquer uma dessas pessoas para eu me dar o direito de sair na rua e elas não? Esse é o senso moral de justiça. Ou seja, perante a lei era permitido sair para correr, mas é legal. Será que é certo? E como a gente é treinado e educado para fazer aquilo que é legal e não fazer o que não é legal, a gente não tem esse entendimento e aplicação profunda do que é justo. Talvez você esteja se pensando, beleza, Dredd, como eu desenvolvo a virtude da justiça? Como é que eu me torno mais justo comigo, com os outros seres humanos, com o mundo? Como é que eu me alinho com essa natureza? E, obviamente, eu tô aqui para te ajudar nisso. Existem dois pilares práticos que vão te ajudar a construir a justiça na sua vida, para você se tornar uma pessoa mais justa. O primeiro pilar a gente chama de disciplina da ação. E o que isso quer dizer? Que todas as suas ações têm que ser pautadas no bem comum. Vou dar outro exemplo. Eu ganhei um Kindle, um dispositivo de leitura, né, da minha esposa, e aí eu comecei a usar, e aí eu falei para um amigo que eu tinha ganhado, e ele falou, cara, eu vou te passar um site, e você consegue baixar todos os livros, é muito legal. Eu falei, beleza, passa, e eu nem pensei. Quando ele passou, eu falei, cara, isso aqui é pirata, né? Eu tô baixando livros ilegais. E qual que é o problema? Eu também sou autor, eu também escrevi vários livros. E dá trabalho, a gente se dedica. E às vezes é o ganha-pão de alguém, né? E será que é justo eu baixar de forma clandestina livros? E obviamente eu não baixei, eu prefiro comprar. Alguns vão me chamar até de idiota, de burro, né? Que é o nome que eles dão para pessoas que fazem o certo, para você ver como a nossa sociedade está tão corrompida, né? Mas eu quero que você entenda uma coisa, a disciplina da ação é você se policiar, se treinar, trabalhar em você diariamente para todas as ações que você for ter, você pensar, isso aqui faz bem para mim, faz bem para o outro e faz bem para o mundo. Caso faça, siga em frente, caso não, escolha melhor. E aí, você já tinha pensado ou refletido sobre justiça nesse nível, dessa forma? Eu acredito que não, e eu quero que você entenda uma coisa. Uma das coisas mais sábias, inteligentes e importantes para a sua vida é você questionar periodicamente as suas bases. E a maioria das pessoas pode se tornar reativa em relação a esse tipo de conteúdo, por quê? Porque isso mexe nas estruturas do que ela tem como verdade absoluta. Só que, se alguém fala alguma coisa para mim que pode me provar que talvez eu não esteja tão certo, eu vou agradecer, porque o meu compromisso é me tornar um ser humano melhor. Meu compromisso não é com estar certo. E eu compartilho isso com você também, tá? Se permita que esse conteúdo entre em você, que você reflita sobre, para você se tornar uma pessoa melhor. Porque não fazer mal a alguém não é o suficiente para você ser uma pessoa justa. Eu quero terminar esse vídeo com uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: o problema do mundo está como está hoje não é a maldade dos maus, mas é a falta de atitude dos bons. Então, se você é uma pessoa boa, você precisa aumentar o seu círculo de preocupação e você precisa trabalhar na disciplina da ação, tendo ações pensando no bem comum. Faz sentido? Deixe seu comentário aqui, compartilha com quem você achar que faz sentido, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. E se você quiser saber como a Academia do Estoicismo pode te ajudar a aplicar essa filosofia antiga na sua vida, com a sua família e nos seus negócios, clica no link que tem nessa descrição que eu vou falar com você. Até o próximo vídeo. A vida é um pouco.